Top military general accused of leaking Beijing's nuclear weapons secrets to the United States, allegedly accepting bribes for official acts. The general, considered Xi Jinping's most trusted military ally. This reportedly is part of a larger aggressive dismantling of China's military leadership, as Xi Jinping supposedly is cracking down on corruption and disloyalty. Some experts questioning whether this is impacting China's military readiness. Joining me now is Gatestone Institute senior fellow Gordon Chang. Gordon, great to see you. You know, this is a story that you and I have touched on over the years, but I'm wondering what you think about this now. Uau, isto aqui é algo inédito. Agora tem membro no governo da China, um dos homens mais poderosos, que está a passar informações sobre as armas nucleares chinesas para os Estados Unidos. É isto que acabamos de ouvir agora. Basicamente, tinham um dos chefes dos militares da China, dos responsáveis, grandes homens responsáveis das armas nucleares, está a passar as informações, a espiar, passar as informações para os Estados Unidos. E foi agora demitido pelo Xi Jinping, o presidente da China. Right now is in turmoil, and the military is not that ready because the senior leadership has been annihilated, as someone said. I don't actually think that Zhang Yaoshao passed nuclear weapons secrets to the U.S., but I think that clearly right now we are in a state of turmoil in China and anything can happen. Uau! E o comentador está a dizer aqui que ele não pensa que esse responsável das tropas passou as informações para os Estados Unidos, mas disse que não se pode dizer que não pode, tudo é possível, mas ele acha que não é possível, é difícil, porque a China é um país muito fechado, com muitas regras, restrições para comunicar-se com as outras potências. Então ele acha que isso deve ser alguma justificativa qualquer para tirarem esse alto comandante das suas funções na tropa. An expectation that China would go into Taiwan and try to take over by 2027 or in 2027. Is that still your expectation, or do you have new thoughts about a weakened military in China right now? I was never a big fan of the Davison window because I think there were a lot of internal reasons why China would not invade Taiwan even before this recent series of arrests. But this recent series of arrests means that the top leadership of the Chinese military is now gone. And I don't know how you can launch a combined air-land-sea operation in such a state. But Ok, e aqui o comentador está a falar sobre a questão de Taiwan, que o jornalista falou que estavam a planejar, se calhar, invadir Taiwan em 2027 e o comentador disse que não, ele não pensa que isso vai acontecer, mesmo antes, mesmo agora, ainda agora com a situação de um dos líderes máximos das tropas foi demitido do cargo, então acho isso improvável de acontecer. Now, I was in Davos, and Carney gave a speech in Davos, and it very much tried to undermine the president and the United States. So the president writes on Truth Social, if Governor Carney thinks that he's going to make Canada a drop-off port for China to send goods and products into the United States, he is sorely mistaken. China will eat Canada alive, completely devour it, including the destruction of their businesses, social fabric, and general way of life. Gordon, what is your reaction to this deal that Carney is doing with China? Well, first of all, this deal is not good for Canada from a number of different perspectives. But the problem here for Carney is that in 2024, which is the last year for which we have full trade data, Canada ran a $62.0 billion trade surplus against the United States. Last year, it was probably somewhere in the neighborhood of $45 billion. But Canada's still in the surplus. Now, we run a services surplus against Canada, but overall trade surplus, they are in the good and we're in the bad. So that is going to be the defining factor. Canada needs the United States. We don't need Canada as much. I do think, though, that President Trump should tone down the rhetoric because we do. Aqui está agora do Trump com o Canadá, o seu vizinho ali próximo. E como o comentador está a dizer que a China, os negócios da China e o Canadá é um mau negócio. É preferível
que o Canadá continue a fazer negócios com os Estados Unidos. Eles já têm uma parceria já há longo tempo e em termos de déficit, o Canadá até está em vantagem do que os Estados Unidos. Agora o Trump está a ameaçar aí com 100% das tarifas sobre os produtos canadenses. Vamos ver como é que isso vai ser. Porque esse novo primeiro-ministro do Canadá, ele está decidido a se afastar o máximo que puder dos Estados Unidos, porque já ninguém confia no governo Trump. Então, arranjar outras parcerias com os outros países e quem vem logo a seguir aos Estados Unidos. Claro, todo mundo já sabe, a China, segunda potência, e vamos ver no que é que isso vai dar. States has really defended itself against cheap, well-made EVs that could swamp our market. So how do you interpret this? I mean, was this just sort of an insulting thing to do? As you mentioned, we are very intertwined with Canada in terms of production and in particular in the auto trade. So how do you read this? Well, certainly we are intertwined. You have all sorts of American manufacturers are in Canada, in Ontario. And those production lines are integrated. The EVs, President Biden in January 2025 prohibited the import of Chinese EVs into our country because they're rolling spy machines. If Canada is going to allow 49,000 of them into Canada in the first year, I hope the Trump administration goes through with its threat and prevents Canadians from driving them across the border, because we should not be allowing a surveillance of American roads by China through the back door. In other words, through Canada. So I hope the president Uau, olha o que é que o jornalista perguntou sobre a questão dos automóveis, porque uma das coisas que tem mais parcerias entre os Estados Unidos e o Canadá é a questão dos automóveis. Muitos dos automóveis são fabricados no Canadá. Então há ali umas trocas das peças que vai para aqui, para lá, e os carros também. E com essa nova parceria entre o Canadá e a China, é que, como o jornalista está a dizer, é que os canadianos podem importar muitos carros chineses. E o comentador estava a falar de que esses carros chineses é melhor que o Trump impeça que esses carros entrem dentro dos Estados Unidos, porque esses carros que são elétricos, né? Agora estamos nessa onda de termos os carros elétricos por todo lado. Esses carros elétricos vêm com todos os equipamentos já de vigilância integrados dentro deles, e eles vão vigiar todo mundo. E no governo do Biden, que acabou agora de passar, o Biden tinha proibido a entrada de todos os veículos elétricos vindo da China para os Estados Unidos. E agora, se o Canadá decidir trazer os carros chineses, é que o comentador está a dizer, é que esses carros não devem entrar dentro dos Estados Unidos. As coisas estão de tal forma complicadas que nem estamos a imaginar o que é que vem aí nos próximos anos. As well as de-confliction and de-escalation more generally. Our goal is simple: to prevent anyone, including China, from being able to dominate U.S. or our allies. The president is still pushing for a deal to acquire Greenland, warning of Chinese influence in the Arctic, a mechanism, the Golden Dome, to stop any potential missiles coming from China at any point, or Russia. Gordon, your reaction? Well, first of all, it's nice to say that we're going to try to have a stable relationship with China. But the point is, China's political system is in turmoil. And I don't know how you have any sort of relationship with a regime like that. So China is going to make itself a priority, regardless of what we say in our strategy documents. China is going to provoke us, and it is going to become the top priority. So this is nice that we say this, but it doesn't take into account the reality of what's occurring in East Asia right now. And yes, it's good that we have that Greenland Framework Agreement. That's a real start to the... Uau, estamos aí para um mundo novo mesmo. Estamos na nova ordem mundial, de facto. Já entramos na nova ordem mundial. Porque todas as questões agora vão se resumir a dois países, duas potências. Estados Unidos e a China. E se tu fizeres parcerias com a China sem o consentimento dos Estados Unidos, eles vão se virar contra ti, vão trazer aí
taxarem com montes de tarifas. E se tu virares para os Estados Unidos e deixares a China, pronto, vais perder aí um grande aliado e um grande mercado que tem vários produtos muito qualificados, produtos de primeira categoria, e a um preço quase 5 vezes mais barato do que os Estados Unidos. Mas no caso da China, como a China não aplica as mesmas formas de sanções como os Estados Unidos, eles não são assim tão agressivos, eles não vão retalhar se tu deixares de fazer parcerias com eles, ou até podes fazer as parcerias com ambos. O problema vai ser mais os Estados Unidos, porque o pensamento, principalmente do Trump, é que se tu não estás connosco, estás contra nós. O que não faz sentido numa economia global em que estamos a viver. Temos que fazer parcerias com todo mundo. Mas pronto, vamos ver os próximos capítulos dessa nova ordem mundial 3.0, o que é que vai ser também do governo Trump 2.0. Estamos aí para ver o que está acontecendo aí.